Para aqueles que buscam a sabedoria, Clube de Elite com aulas exclusivas no primeiro link da descrição. Ninguém tira tua solidão. Eu sou Thiago Kraseves, que não esquece do like nem da inscrição. A solidão, assim, para alguns é a coisa mais preciosa do universo porque nos dá a ideia de individualidade e liberdade. Agora, para outros a solidão é algo perturbador, a pessoa nem consegue se imaginar dormindo sozinha. Todavia, a solidão é a resposta para quase a totalidade dos teus problemas, isso tu pode ter certeza. Tanto é que Blaise Pascal dizia o seguinte: a infelicidade de um homem começa com a sua incapacidade de ficar a sós em um quarto. Bom, um dos maiores filósofos da história tá dizendo, olha, a individualidade, a solidão, ficar um pouco consigo mesmo é fundamental, senão tu vai ser muito infeliz, porque tu não consegue nem conviver consigo próprio. Uma pessoa que não consegue conviver consigo própria, não consegue conviver com ninguém, ou vai buscar tudo sempre externamente. A minha felicidade está no outro, eu tenho que conversar com o outro, eu não posso parar um segundo comigo mesmo, senão eu já fico angustiado. E quem diabos gosta de um homem que não consegue gostar de si mesmo? Não tem, velho, não tem. Sabe, entre os dois polos extremos, assim, tipo, tu se odiar muito ou tu ser muito narcisista, entre essas duas polaridades extremas é preferível o narcisismo a se odiar. Pelo menos um narcisista vai conseguir fazer as pessoas gostarem dele. O cara que se odeia nem isso. Eu sei que no nosso mundo moderno as pessoas dizem socialize muito, respeite os outros, converse, dê atenção aos outros, respeite quem faz a lei, porque afinal de contas eles não têm quase um QI negativo e fazem leis que só protegem bandidos. Confie nos nossos políticos, dizem as pessoas modernas. Olha que beleza, isso é sábio, cara. Isso é tipo assim, o bandido tá apontando a arma pra tua cara e tu diz, ai, coitadinho, né? E isso é sabedoria extrema, velho. Eu gosto dessa gente moderna, porque eles dizem pra nós, confie nos políticos, confie nos parlamentares, confie naqueles certos ministros, que eu não vou falar de quê, né? Olha, eu vou falar em baixo tom de voz e com uma calma impetulante o seguinte, tudo que vai reduzir a tua individualidade tá te matando. Tudo que promove a coletividade e induz tu a se anular, com certeza não é algo positivo. Por que diabos eu vou querer que tu se anule? A não ser, é claro, que tu esteja prestes a causar um mal absoluto a mim, por exemplo. Tu tá com uma faca na minha frente, aí realmente as pessoas querem que seja anulado esse poder de te me ferir. Agora, por que diabos eu vou querer anular a tua opinião sobre algo? Faz alguma diferença pra mim? Não. Eu não quero poder autoritário algum sobre ninguém. Eu só quero o poder de mim mesmo, poder conjecturar minhas ideias. É só isso. Por isso eu defendo a tese de que a individualidade deve ser defendida com extrema imponência. Porque senão as paradas começam com ajude o seu coleguinha, seja obrigado a ajudar o seu coleguinha no negócio do trabalho da escola e termina com Hitler mandando e tu tendo que obedecer porque tu foi treinado pra obedecer as coisas a vida inteira. Sabe, já foi feito um estudo assim, os caras queriam comprovar, não, Hitler só surgiu na Alemanha porque o povo alemão era mais suscetível, mais grosso, rigoroso, etc, devido a fatores históricos, culturais, não sei o que, e acabou se comprovando que, assim, todas as pessoas são suscetíveis a obedecer um Hitler se ele for ao poder, velho. E quando eu digo todas, é tipo eu e tu, tá ligado? Que tá assistindo aqui, ou o presidente do país, ou sei lá. Todos nós não somos imunes a respeitar canalhas. Por que pra todas as gerações que estão chegando agora, se repete a história? Conta-se o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu nas Cruzadas, etc. É porque todo mundo tem potencial de acabar obedecendo um tirano e não se renegando as ordens de um tirano. Agora eu quero fazer uma provocação pra ti. Quem diabos foram as pessoas únicas que desrespeitaram os tiranos em toda a história? Somente aquelas pessoas que eram independentes de pensamento, ou seja, os eruditos, pessoas que tinham capacidade de
pensar por conta própria e expressar esses pensamentos sem medo algum. Então, honestamente, todo o estudo que eu fiz, e olha que não foi pouco estudo não, tá? Me induziu a acreditar que o estudo da moralidade é universalmente individual. Nunca foi um coletivo que criou pautas morais bem estabelecidas, sempre foram indivíduos. Não foi um coletivo que formou Jesus, foi somente o indivíduo Jesus que chegou e estabeleceu as pautas mais puras possíveis. Só que olha só, Jesus também não chegou e disse, olha, vocês devem seguir tais e tais condutas. Não, ele deixou meio livre a parada pra nós. A gente até tenta imitar ele em certos aspectos. A gente falha também nisso. Mas ele nunca disse, olha, tem certas coisas assim. Ele fez um pequeno conjuntinho de regras ali que a gente não deveria quebrar. Mas é muito ínfimo perto de todas as combinações de situações possíveis que cada um de nós vai viver. Agora, das poucas coisas que Jesus disse, ele disse, conhecereis a verdade vos libertará. Isso significa conhecer, estudar a verdade. Estudar situações, pessoas, possibilidades, etc, etc, etc. Tudo que turbula a nossa mente não permite que a gente faça um estudo sério sobre as coisas. Então, o estudo da moralidade, das percepções, requer solidão. Agora, se o tempo inteiro eu tenho que respeitar todas as opiniões que aparecerem na minha frente, todas como se fosse Jesus que tivesse me contando algo, aí eu teria que obedecer, sei lá, Manuela Dávila, Fernando Haddad, com ideias tais como a sociedade erótica, que vem do livro do Haddad, ou a Manuela Dávila dizendo assim, não, porque nunca foi tentado o comunismo em toda a história da humanidade, a gente devia dar uma chance. Se eu tivesse que respeitar esse tipo de opinião, eu teria que anular minha própria capacidade de investigar documentos históricos, percepção da realidade, palavras de pessoas mais sábias, etc. Até a própria percepção da moral eu teria que excluir da minha mente para poder respeitar isso. Então tem certas opiniões que eu não demoro mais do que 2 segundos antes de desrespeitar e dizer, isso é pífio, não vale eu perder meu tempo com isso, velho. Então todos vocês que querem ter uma vida mais sábia, preparem-se para a solidão, a solitude, investigação intelectual sozinho. Não caia nesse papo de socializar com todo mundo, respeitar tudo o tempo inteiro. Isso não é saudável. Jesus propriamente, quando vê algo assim incontestavelmente idiota, que é os caras vendendo coisa dentro do templo que era pra ser de adoração a Deus, vai lá, se irrita, se enfurece e dá uma chicoteada nos malucos. Então a gente entende aqui que não é respeitar tudo o tempo inteiro. Tem certas coisas que tu pode olhar e dizer, ainda mais no nosso século. Velho, Jesus viveu em uma época que as pessoas eram realmente muito mais... não existia tanta possibilidade de erro, tanta bobagem, tanta ignorância, tanta coisa idiota no mundo, sabe? Era mais problemas e pautas morais mesmo que eram discutidas naquela época. Hoje, se tu assim, ó, abrir a tua rede social, tu consegue encontrar um esgoto inteiro de coisas idiotas sendo dito o tempo inteiro. É chorume atrás de chorume nas redes sociais. E aí tu sai das redes sociais, vai pra vida assim, de repente passa um carro tocando funk escroto. Então, por todo lado que eu olho, não tem como eu dizer, não, tá tudo certo. Não tá tudo certo. Como é que eu vou respeitar tudo isso, velho? Eu não tenho capacidade de introjetar tanta merda assim. Eu vou virar um homem de merda se eu introjetar tanta porcaria em mim. Então, certa dose de respeito, certa dose de socialização são normais. Só que em excesso se torna veneno. É por isso, aliás, que tu se casa com uma mulher e não com 10. É por isso que tu tem uma família e não 10. É por isso que tu tem provavelmente uma função na tua empresa e não 10. E é por isso que Cristo nos deu o compromisso de buscar a verdade, de conhecer a verdade. Não é conhecer toda a sociedade e nem respeitar tudo que se conhece, mas sim julgar com sabedoria, e quando tiver que desrespeitar algo, sim, desrespeitar, porque isso tá acima de padrões de conduta estabelecidos por lei. Se tu for desrespeitar algo, pelo menos desrespeite por ser algo moral. Eu não tô falando pra te desafiar as leis, eu tô falando que certas leis são imorais, e aí não importa quem as fez, a gente tem que trocar isso, porque a nossa moralidade está acima das leis. O respeito humano tá aqui, as leis
leis estão aqui, a nossa moralidade supre tudo isso e vai além. Se eu te dissesse, por exemplo, não, mate uma pessoa aqui pra mim. Tá na lei que tu pode matar, vamos lá. No meu universo fictício, eu acabei de colocar isso na minha lei, pode matar. A tua moralidade não vai pesar e tu vai simplesmente respeitar isso? Se sim, provavelmente tu é um indivíduo que não pensa por si próprio. E aí, quando há um degenerado no poder, um tirano no poder, ele pode te mandar fazer atrocidades, assim como o bigodinho da Segunda Guerra Mundial fez. Então, prepare-se para pensar por conta própria e não dentro de padrões de leis que foram escritos por otários ou burros, etc, etc. Pense por si próprio em primeiro lugar. E claro, respeite aqueles 10 mandamentos que Cristo mandou respeitar. É só isso. Não mate, não agrida ninguém, não roube a mulher do próximo, tenha uma família feliz, trabalhe, etc. Agora, também não deixe ninguém roubar a tua individualidade para se transformar em um anônimo coletivo, tá? Gostando desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o teu like e no Clube de Elite tem aulas exclusivas de meia hora sobre poder, manipulação, maquiavelismo, etc. Fui!